Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero trazer para vocês um clube da bilheteria especial falando a respeito dos principais estúdios de 2022 e quem teve o melhor resultado nos Estados Unidos e mundialmente. Então, vamos lá! E pessoal, vocês sabem muito bem que no decorrer de 2022 a Disney foi duramente criticada por todos os lados e muitas vezes de forma merecida, né? Muitos produtos eu achei abaixo do nível que a gente estava acostumado, né? Muitas séries da Marvel, por exemplo, me decepcionaram, algumas séries de Star Wars não achei que chegou no padrão que a gente esperava, muitos filmes inclusive ficaram abaixo das expectativas, como Thor 4, né, Amor e Trovão, eu acho que foi um filme bem abaixo de Thor Ragnarok, então não dá pra gente negar que foi um ano fraco pra Disney, tanto em termos de ações, como em termos de qualidade, só que a Disney ficou novamente na primeira posição no ano de 2022, não só no mercado americano, como no mercado internacional. Eu queria fazer um asterisco bem grande nesse momento, porque a Disney não ficou em primeiro por si só no território americano, a gente tem que juntar a Disney e a Fox para ela ficar na primeira posição, que não é nem Fox mais, né, 20th Century Studios, só que a Disney comprou a Fox e pagou bilhões por isso, então não dá pra gente desmembrar as duas, só que eu vou citar na ordem de grande estúdio, então eu vou citar pelo menos em território americano os números da Disney separados dos números da Fox. Então a Disney, na verdade, em território americano, cairia para a segunda posição, ficando atrás da Universal. Eu gosto de dar um mérito para a Universal porque ela não se juntou a nenhum outro grande estúdio por enquanto, então eu acredito que ela teve um ano de 2022 melhor do que a Disney. Então, em território americano, a Universal fez 1,554 bilhão de dólares e a Universal lançou 22 filmes nos cinemas, sejam filmes que vieram, né, do ano passado para esse, então não necessariamente são filmes que foram lançados em 2022, podem ser filmes que foram lançados no ano passado, eu tô falando dentro dos 365 dias do ano, esses foram os estúdios que fizeram mais dinheiro. Então, começando pela Universal, como eu disse, com 22 filmes lançados, e a Universal vendeu em território americano 169 milhões de tickets. Então, 169 milhões de vezes as pessoas pagaram uma entrada para assistir um filme da Universal. Isso deu um market share de 20,8%. O que isso quer dizer? Que a cada 100 ingressos vendidos, 20,8 ingressos foram vendidos para os filmes da Universal. E o que isso quer dizer? Que a cada 100 dólares gastos para assistir um filme, obviamente eu não estou contando pipoca e etc, a cada 100 dólares, 20,8 dólares foram gastos para assistir um filme da Universal. Isso eu estou dizendo em território americano, depois eu vou apresentar para vocês os números internacionais, eu sempre gosto de analisar os números americanos, principalmente nesse ano que o mercado internacional foi tão caótico, alguns filmes chegaram na China, outros filmes não chegaram, então acho meio injusto a comparação. E eu anotei aqui os 5 principais filmes de cada grande estúdio. Os 5 principais filmes da Universal esse ano foram Jurassic World Domínio, Minions, A Origem de Gru, Nope, The Bad Guys e O Telefone Preto. Então esses foram os 5 principais lançamentos da Universal em território americano que deram para o estúdio a primeira posição. E pelo que eu falei até agora, vocês já devem imaginar quem foi o segundo colocado. O segundo colocado foi a Disney. Só que é curioso que enquanto a Universal lançou 22 filmes, a Disney lançou somente 9 filmes no ano de 2022, ou pelo menos 9 filmes da Disney foram transmitidos nos cinemas, sejam filmes de 2021 que continuaram sendo lançados em 2022, então o volume de filmes que a Disney produz é realmente muito pequeno, e a Disney ficou com 1,356 bilhão de dólares para um total de 147 milhões de tickets vendidos e um percentual de 18,18% no market share. Então ficou um pouquinho atrás, cerca de 2% atrás da Universal. E os 5 primeiros filmes da Disney, só para vocês terem ideia de como a Disney lança poucos filmes, o maior fracasso do ano entrou no top 5 em território americano, porque o primeiro colocado ficou Pantera Negra, Wakanda pra Sempre, depois Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, Thor, Amor e Trovão, Lightyear e Mundo Estranho. Então Lightyear e Mundo Estranho foram 2 fracassos gigantescos e mesmo assim os 2 ficaram atrás dos 3 filmes da Marvel porque a Disney simplesmente lançou pouquíssimos filmes em 2022. Mas isso é só para mostrar para vocês como a Disney é forte, né? Como a Disney mesmo com pouquíssimos lançamentos, ela consegue trazer muita bilheteria
mesmo em um ano onde todos os seus filmes ficaram aquém das expectativas. E eu vou mostrar pra vocês, né, ó, Pantera Negra claramente ficou aquém das expectativas, o primeiro filme fez 1,4 bilhão, enquanto esse teve dificuldade para bater os 800 milhões. Depois do Doutor Estranho, tinha potencial para bater facilmente 1,1, 1,2 bilhão, ficou abaixo do bilhão. Depois Thor, Amor e Trovão também tinha potencial para fazer $1 bilhão, não fez. E aí a gente tem dois desastres, né, que é o Lightyear e o Mundo Estranho. Aí pulando para a terceira posição, um estúdio que em grande parte do ano ficou na primeira, justamente por causa do sucesso de Top Gun Maverick, é a Paramount, que acabou perdendo um pouquinho no final do ano e fechou na terceira posição com 17 filmes lançados e 1,3 bilhão nos Estados Unidos, com cerca de 142 milhões de tickets vendidos e um market share de 17,5%. Então 17,5% para a Paramount não é um resultado ruim, a Paramount já chegou a dominar, né, as bilheterias, mas não é mais a era da Paramount, digamos assim, é muito mais comum a gente ver a Warner, a Disney e a Universal dominando, mas a Paramount conseguiu um ano muito bom, principalmente por causa dos mais de 700 milhões de dólares que o Top Gun Maverick fez. Se o Top Gun Maverick tivesse feito 100 milhões de dólares, por exemplo, a Paramount despencaria para a sexta posição. Então, obviamente, o primeiro colocado da Paramount é Top Gun Maverick, que fez 718 milhões de dólares. Depois, Sonic 2, curiosamente, né, o filme do Sonic, ficou na segunda posição com 190 milhões. Depois o filme Sorria, com 105, a comédia The Lost City e o novo filme Pânico. E dando continuidade, na minha opinião, o grande perdedor de 2022, muitas pessoas estão falando que foi a Disney, na minha opinião, o grande perdedor foi a Warner. A Warner teve mais decepções do que os outros grandes estúdios, a Warner não teve nenhum grande sucesso despontando, e eu nem tô considerando que Avatar, querendo ou não, é um filme da Disney, só que eu tô incluindo como Fox aqui dentro. Pra Disney não ficar isolada na liderança, eu acho mais justo separar os dois. A Warner, mesmo assim, conseguiu ficar somente na quarta posição. Ela ficou, na verdade, abaixo de $1 bilhão, ela fez 934 milhões de dólares nos Estados Unidos, com 10 filmes lançados, com market share de 12,5%, e ela fez 101 milhões de ingressos vendidos. E os maiores sucessos da Warner em 2022 foram o Batman, que foi sim um sucesso, poderia ter feito mais dinheiro, assim como os filmes da Marvel que foram lançados esse ano, não fez, né, não cumpriu com as expectativas, mas não foi um filme ruim, foi um filme que agradou muita gente, né, foi um filme que trouxe uma bilheteria razoável. Depois a gente tem o filme Adão Negro na segunda posição, que é um filme que perdeu dinheiro porque custou 260 milhões de dólares. Depois a gente tem o Elvis, que não é um grande filme, digamos assim, e outros dois grandes fracassos, o Animais Fantásticos, né, Os Segredos de Dumbledore, e a Liga dos Super Pets da DC fecham o top 5 dos filmes da Warner. Então, os filmes da Warner foram extremamente fracos, dá pra gente dizer que Adão Negro, Animais Fantásticos e a Liga dos Super Pets são filmes que perderam dinheiro pra Warner e mesmo assim estão dentro do top 5. Então eu diria que o top 5 da Warner é ainda pior do que o top 5 da Disney. E na quinta posição, uma situação curiosa, né? Ficou a Sony. A Sony não tá investindo muito, né, no seu ramo cinematográfico, digamos assim. Só que a Sony conseguiu, com 18 lançamentos, fazer 863 milhões de dólares e ficou com market share de 11,5%, ou seja, um pouquinho atrás da Warner, e vendeu 94 milhões de tickets. Só que o que é mais curioso é que grande parte dos ingressos vendidos pela Sony não foram de filmes lançados em 2022, porque o filme que mais trouxe dinheiro para a Sony foi justamente o Homem-Aranha Sem Volta para Casa. O Homem-Aranha fez 241 milhões de dólares em 2022, mesmo sendo um filme lançado em 2021. Eu não gosto de incluir números separadamente. Se um filme foi lançado em 2021, ele tem que entrar em 2021, só que eu tô pegando aqui os 365 dias ranqueados, né, por estúdio. Então não dá pra gente negar, né, que na verdade o Homem-Aranha fez muito dinheiro nesse ano de 2022, e o top 5 da Sony é completo por Uncharted, Bullet Train, né, que é o filme com o Brad Pitt, Where the Crawdads Sing, e o filme Morbius, que ficou na quinta posição. O filme Morbius com certeza foi uma grande decepção, mas vamos ser sinceros, né, eu acho que não tinha muita gente que esperava muita coisa desse filme. E finalmente, né, pra fechar os Big Six,
eu vou citar a 20th Century Studios como um estúdio separado, não dentro da Disney. A 20th Century Studios, com 7 lançamentos em 2022, conseguiu fazer 590 milhões de dólares e um market share de 7,91%. Então, market share de praticamente 8%. Se a gente somasse isso ao market share da Disney de 18,2%, a gente teria ali praticamente 25% de market share da Disney, o que deixaria a empresa facilmente na liderança. E o top 5, né, da 20th Century Studios não decepcionou. A gente tem na primeira posição Avatar, né, obviamente Avatar 2, com 425 milhões, e aí a gente vê os números despencando. Morte no Nilo na segunda posição com 45 milhões, depois Barbarian com 40 milhões, o filme do Bob's Burger com 31 milhões, e depois Avatar com mais um de seus infinitos relançamentos, fazendo mais 24 milhões de dólares para a 20th Century Studios, 13 anos depois do seu lançamento original. E tem outros estúdios menores que fecham o top 10, mas eu não vou citar um por um também, para o vídeo não ficar muito longo. A gente tem a A24 com 13 lançamentos, a Focus Features com 13 lançamentos, a United Artists com 13 lançamentos e a Lionsgate com 5 lançamentos. E aqui, como eu falei, eu separei bem rápido para vocês uma reportagem, né, só para fechar o vídeo, da Deadline, onde a Disney dominou com 4,9 bilhões de dólares, só que aqui eles juntaram não só o mercado americano com o mercado internacional, como juntaram também a Disney com a Fox, então a Disney realmente ficou bem na frente das outras. Mas como eu falei, eu nem vou entrar em muitos detalhes a respeito disso, porque a mesma análise que eu fiz para o mercado norte-americano, eu poderia fazer para o mercado global, né? Só que a Disney ficou na frente de qualquer uma das formas se a gente juntar a Disney com a Fox, que eu acho justo, né? Como eu disse, eu preferi fazer uma análise separada, porque muitas pessoas que criticam a Disney estão criticando a marca Disney, não necessariamente um filme como Morte no Nilo, um filme como Barbarian, esses filmes lançados, né, pela 20th Century Studios. Então eu gostaria de saber o que vocês acharam a respeito desse assunto. Então eu gostaria de saber de vocês o que vocês acharam a respeito desse assunto, o que vocês acham desses números. Vocês concordam que a Disney teve um ano ruim, mas que mesmo assim ela é forte o suficiente para ficar na liderança, mesmo que todos os seus filmes tenham decepcionado? E o que vocês acham do resultado dos outros estúdios, principalmente da Warner na 4ª posição? Como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.